Boa tarde! Podcast recomeçar hoje. Hoje a gente tem a entrevista com o nosso amigo pastor José Antônio. E aí, meu amigo? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Para mim é um privilégio já nessa segunda vez, nesse grande podcast, que começou como um projeto, um sonho e se tornou uma grande realização. Quero te parabenizar por tudo que Deus tem feito na sua vida e quantas pessoas Deus tem alcançado através de você nesse Brasil inteiro. E eu costumo dizer que tem lugares que você vai chegar sem nunca ter pisado. Aleluia. E é o que Deus tem feito através do podcast Recomeçar. E para mim é um privilégio. Não é o senhor que está tendo a honra de me ter aqui, é eu que estou tendo uma honra de estar aqui com o senhor no podcast Recomeçar. Obrigado, tamo juntos. Vai tremer hoje, hein? Eu tenho certeza que vai ser um dia incrível hoje. Hoje o podcast é sobre perguntas e respostas. E vamos para cima, pastor. Que desafio. A primeira pergunta... Vamos começar logo com a primeira pergunta? O senhor que manda, tô aqui. Deus existe? Então, isso é uma pergunta que muito nos confronta, né? E a maioria das respostas seria, claro que Deus existe, mas na verdade, Deus é além da existência. Nós existimos. Deus é a existência. Para Ele, por Ele, são todas as coisas e através dele foi criado tudo. Por exemplo, nós existimos porque viemos a partir da matéria pó. Pó, no hebraico, é afar, fragmento de terra. Deus pegou o pó de todo o universo, modelou o pó, formando um boneco, e soprou o fôlego de vida, que é o Nishma Raim, a essência divina dentro do homem. Deus dizendo, você vai ter um pedaço de mim por dentro, mas a terra vai te segurar, porque a minha essência vai estar dentro do pó. Forte. E Deus é a existência. Pastor, por que Deus é a existência? Ali a gente vê a tricotomia de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Terra, céu e mar. Alto, médio e baixo. Deus é a existência. A terra não cabe ao divino. É o divino que é a totalidade do planeta Terra. Ele disse para o homem, eu estou te fazendo de pó porque a terra é o limite para você. E daqui você nunca sairá. Por isso que nós temos de Deus por dentro. E por mais que a gente tente saltar o mais alto que a gente puder, a gente acaba voltando para a terra, porque aqui é o nosso limite. Então Deus é a existência. Ele é o poder. Ele está na totalidade de todo o universo. Ele é a existência. Então tudo aponta para Deus, pastor? Tudo aponta para Deus. É forte isso. E o que você tem numa ideia de um Deus que é a existência e Deus não existe? Por que, pastor? Deus é a existência e Deus não existe. Simplesmente pelo fato dele estar em tudo. Ele ser o nosso ar, ele ser o nosso alimento, ele ser a nossa luz, ele ser a nossa vida. Ele é tão grande, tão inacessível, que ele colocou a terra como limite dos nossos olhos. Por exemplo, quando a gente olha para o céu, nós vemos o cosmos, as constelações, as galáxias, a nossa Via Láctea, que é onde a gente habita. Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que a única maneira que nós possamos enxergar Deus é olhando para dentro e não para cima. Por exemplo, Adão. Quem é Adão? Adão é a criação primária do relacionamento de Deus. Mas só que dentro do nome Adão, que é composto por 3 letras hebraicas, que é Aleph, que é amigo, mestre, força, Dalet, que é porta, e Men, que é vida. Então o que é Adam? Adam é o Deus que se conecta através da porta para ter o acesso à vida. A gente não enxerga Deus olhando para cima. A gente enxerga Deus olhando para dentro. Que isso? Deus vai entender, isso é forte, vai dar um corte. Nós não enxergamos Deus olhando para cima. Nós enxergamos Deus olhando para dentro. É Deus dizendo, a terra é o teu limite. Você nunca vai conseguir me enxergar a não ser que eu queira me conectar com você. Tanto que uma das letras que representa Deus é a letra Aleph. O que é Aleph? Composto de 3 letras, que é Yud em cima, Vav no meio e Yud embaixo. Yud é mão, Vav conexão e Yud de baixo é outra mão. É Deus dizendo, para você se relacionar a mim, eu tenho que me conectar a você. Se eu não me conectar a você, que é a porta da sua vida, não tem amor, não tem conexão, não tem revelação. Outro dia, isso até viralizou aí, eu acho que o senhor ouviu aí, aquela cantora, acho que é a Anitta, né? O nome dela, ela falando, o que adianta eu
conquistar o mundo, ter tudo, mas tem um vazio dentro de mim que eu não consigo preencher, que o dinheiro não preenche, porque quanto mais fome eu tenho, mais fome eu quero. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem um vazio que só Deus pode preencher. O dinheiro não preenche, o carro não preenche, casa não preenche. É por isso que tu vê gente rica se matando. É por isso que tu vê pobres atrás de dinheiro e ricos atrás de saúde. E tu fica, nossa, por que a gente nunca é completo? Tem gente que tem carro dos sonhos e dá tiro dentro da própria cabeça. Sim. Tem gente que tem apartamento de 3 andares e dá tiro na própria cabeça. Por quê? Porque dentro de todo ser humano há um vazio que só Deus pode encontrar. Por isso que Adam é o verdadeiro acesso. Porque através de Deus que se conecta à porta da nossa vida, nós encontramos a plenitude da eternidade. Então Deus não existe, Ele é a existência. Só através do invisível conseguimos acessar Deus. E para o Senhor dar continuidade a isso aqui que é muito interessante, como assim? A astronomia diz que há aproximadamente 400 milhões de estrelas só na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Mas existe mais de 400 milhões de galáxias. E as galáxias estão a anos-luz. A astronomia diz que a galáxia mais próxima é a de Andrômeda, que tem 2,5 milhões de distância da Terra em velocidade da luz. A velocidade da luz, pastor Roberto, ela é tão rápida, mas tão rápido, que 1 segundo luz faz com que a luz dê 7 voltas no planeta Terra. 1 segundo luz. Agora imagina, 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ou seja, é incalculável a distância da nossa Via Láctea para a galáxia mais perto. E os astrônomos também dizem que só para sair da Via Láctea, que é onde a gente habita, onde está o nosso Sol e a nossa Terra, demoraria milhões de anos. Ou seja, é tudo tão imensurável, mas ao mesmo tempo muito pequeno para um Deus que é eterno. Aleluia. É Deus dizendo, você pode me procurar olhando para as estrelas que você não vai achar. Por quê? Porque você vai ver a sua estrela, que é o Sol. Que dentro do Sol cabe mais de 400 planetas Terra e você não consegue enxergá-lo por causa da força do seu brilho. Mas só que o Sol é uma fagulha comparada às outras estrelas que há na atmosfera. É Deus dizendo, por mais que você queira medir a minha glória como o calor do Sol, o Sol é pequeno para a glória que existe em mim. Por mais que você queira dizer que uma galáxia fala do tamanho do meu amor, é pequeno comparado com as galáxias que existem. Então Deus é a própria existência. Deus não pode ser tocado, a não ser se tocarmos nele pro lado de dentro através da humilhação. Eita, voltando aqui rapidinho. Então, toda pessoa ela tem um vazio que só Deus pode preencher. Que só Deus pode preencher. Eita, Jesus. Isso é forte demais. Só Deus. Essa reportagem que o senhor chegou a ver, da Anitta, sim, vi. Ela falando que correu atrás de fama, correu atrás de dinheiro, correu atrás de tudo e não consegue parar com essa loucura e sempre buscando algo para preencher. E quanto mais ela corre atrás da fama, mais fama ela tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não conseguir atender todas as agendas, mais o vazio cresce dentro dela. É forte, né? É porque todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Quando Deus cria Adão, deu só para o fôlego. Nishmaraim. Essência divina. É Deus dizendo, sem mim do lado de dentro, você não passa de pó, barro, sujo, quebrado e torto. Porque é a minha essência que te modela e te completa na plenitude da santidade. Só Deus pode preencher, pastor Alberto. Só Deus pode preencher, né? A gente tem também a história do Whindersson Nunes, né, pastor? Isso. Que tá bem falada aí também, né? E um cara... Olha como só Deus pode preencher. Um cara milionário, se não dizer bilionário. Não tem falta de dinheiro. Não tem falta. Um dos shows mais caros. Casa por todos os lugares. Mudou a história da família dele toda, mas vive depressivo. Mas como um cara que vive para fazer as pessoas rirem, ficou milionário para fazer as pessoas rirem, se interna por depressão. Porque a ausência dele nunca foi dinheiro, nunca foi casa, nunca foi carro, sempre foi Deus. Não adianta ficar nessa loucura desenfreada para ter o melhor celular, para ter a melhor casa, o melhor carro, melhor emprego. As pessoas estão lutando para conquistar o mundo, estão morrendo, estão se matando, porque a ausência das pessoas, como o do Whindersson Nunes, nunca foi dinheiro,
é um vazio que só Deus pode preencher. É a ausência de É Deus. a ausência de Deus. Isso é forte, pastor. É a ausência de Deus. Vamos para outra pergunta? O Senhor que manda. Deus existe, você já explicou, uma explicação top demais. Agora vamos fazer outra pergunta, forte essa Manda. pergunta. Qual o nome de Deus? Então, Deus, ele não é simplesmente um ser. Ele é a totalidade de uma glória. E eu lembro de um texto muito poderoso. E esse texto mudou a minha história e tem mudado a vida de muita gente. Porque as pessoas falam, Deus é Deus. Eu falo, Deus é muito além do que Deus. Aleluia. Por que, pastor José? Deus é além de Deus. Porque esse nome ecumênico na Grécia tomou uma proporção muito grande. Sobre a deusa do amor, Diana, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da força, enfim. Aí fala de Diana, Artemis, Júpiter, Saturno, Afrodite. Por quê? Deus existe muitos. Sim. Deus existe muitos. Então Deus não é Deus? Não. Porque se compararmos Deus simplesmente com Deus, nós colocamos Deus na posição de uma divindade normal. O que Deus é? Como eu disse na primeira pergunta, ele é a própria existência. E como ele é a própria existência, ele é muito mais do que Deus. Ele é. Ponto. Como você explica? Em Êxodo 4 ali, no final do 3 ou 4, Moisés diz assim, o Senhor quer me enviar para libertar o povo, arrancar este povo da terra do Egito? Aí Deus diz para ele, sim, eu vou te enviar, mas a minha nacionalidade é egípcia. Lá tudo tem nome. Lá tem Ra, o Deus Sol. Lá tem Sete, o Deus Trovão, do caos, o Deus da inveja. Lá tem Anubis, o Deus do submundo. Tem Sobek, o Deus do Nilo. Ísis, a mãe da fertilidade, da morte e da ressurreição. Então, tudo lá tem nome. Mas o seu nome, qual é? Para que eu chegue lá e fale a Faraó. Aí Deus diz para ele, você quer saber o meu nome? Eu não falei que eu estou te usando como libertador? Para que tu quer saber meu nome? Se eu falei que eu vou me manifestar em você. Aleluia. Entendeu? Tanto que, para Deus mostrar para Moisés, e olha isso aqui, chega a me arrepia, para Deus mostrar para Moisés que ele é o que é poderoso, grandioso e libertador, o próprio Deus fala para ele assim, ó, diga para Faraó que o eu sou o que sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. A nossa Bíblia, ela vem da Septuaginta, que é conhecida. A tradução grega da lei judaica, o nome 285 por 72 anciões. Então, o nosso êxodo, que é um termo grego de saída, está no grego. Quando Deus fala com Moisés, eu sou o que sou, ele não diz nessa transliteração grega. Ele diz no hebraico que é Yerier, Aser, Erier. Esse termo Yerier, Aser, Erier não é simplesmente eu sou o que sou. Na tradução judaica, o comentarista Moody, ele diz que é um artigo indefinido. O nome de Deus é tão poderoso e tão completo que por mais que tentemos colocar adjetivos, não encontramos palavras e muito menos verbos para tentar decifrá-lo. Você lembra do Novo Testamento? Para que quer saber meu nome visto que é maravilhoso? Não tem como decifrar um nome. Então Deus diz, diga para Faraó que eu sou o que sou. Então eu sou o que sou, ele não é um nome, é um artigo indefinido, que dá para ser interpretado. Serei o que serei, Eita. Sou o que serei, sou o que sou, serei o que existe, sou o que haverá, sou o que há, serei o que é e sou o que quiser. O que Deus está dizendo para Moisés é, Moisés, para que tu quer saber meu nome, se eu já sou tudo o que você precisa? Isso é forte demais. Na fome eu sou pão, na doença eu sou médico, na dor eu sou alívio. Tanto que os judeus, eles não chamam Deus pelo nome, Deus. Quem chama nós, de Deus somos nós. Os judeus chamam... Isso é um costume nosso, então? É um costume nosso. O judeu chama Deus da situação que ele está vivendo. Por exemplo, quando eles são auxiliados por Deus para vencer uma guerra, ele chama Deus de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
Quando eles estão precisando de uma presença, ele é o El Chamar. Eita. O Deus presente. Quando vemos a plenitude da sua glória, sua Shekinah, chamam ele de Kadosh. Santo. Santo. Quando precisam de cura, ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando precisam de justiça, Tsidkenu, a minha justiça. Quando precisam, Deus diz para Abraão em Gênesis 15, eu sou o teu escudo, é o Shamaí, o teu grandíssimo galardão. Então, para os judeus, Deus é a situação que o mesmo está vivendo. Eita. Isso é tão forte que dentro da Bíblia, isso aqui não daria tempos para a gente fazer um podcast, para cada um na Bíblia, ele é uma situação. E se o senhor lembrar de uma, também pode dizer, por exemplo, para Adão, Eita. eu sou a árvore da vida. Por quê? Você vai me ver, mas não pode me tocar. Se tocar, morre. Para Caim, o sangue que fala. Aonde está o teu irmão Abel? O sangue dele está clamando diante de mim. Pegou? Para Noé, a arca do livramento. Se estiver dentro de mim, a sua casa não morre. Eita, deixa. Para Abraão, aquele que provê para si o cordeiro, não precisa matar o garoto, porque o cordeiro vai morrer para que ele vive toda a nação que faz parte do seu sangue. Pegou? Para Isaac, a fonte de água no vale. Deixa Abimeleque entulhar teus poços, porque quem tem fonte não Eita. precisa de poço. Para Jacó, o varão no val de Jaboque. Antes de você ir para falar com seu irmão, se consertar com ele, eu tenho que te transformar. Então eu sou o varão no val de Jaboque, que te fere para deixar você marcado. Para José, eu sou o Deus dos sonhos. Através do invisível eu me manifesto para realizar o governo na sua vida. Para Moisés, a sarça que queima e não se consome. Você cansou de ir no Horebe. Todas as vezes que você passou no Horebe, você passou e viu a sarça pegando fogo e virando pó. Mas quando eu me envolvo na vida de alguém, o fogo que destrói torna força e consistência para não Aleluia. morrer. Para o povo, eu sou maná. Por que maná? Porque maná significa o que é isso? Eu estou comendo, mas não sei o que estou comendo, mas sei que é a providência que me sustenta todo dia. Então eu sou maná. Porque o povo vai comer de mim 40 anos sem saber da minha glória. Por quê? Sem conhecer a plenitude da minha glória. Por quê? Porque quanto mais eu me alimento de Deus, menos eu sei quem Ele é pela infinitude da glória e da soberania de Deus. Tanto que os astrônomos tentam achar vida em outros planetas, tentam se aproximar de estrela, tentam viver, tentam procurar outro planeta habitável, mas não conseguem. Porque o nosso limite é aquilo que Deus deu, o maná. Você vai depender de mim todo dia para respirar, para comer, para viver, para morrer. Até para morrer, né? A gente depende dele. Para Josué, quem ele é para Josué? O derrubador de muralha. Só dê as voltas, porque aquilo que é impossível para você, quem vai derrubar sou eu, o derrubador de muralhas. Para Ruth, o remidor. Noemi, tu não tá sozinha. Eu, o Senhor, vou limpar teu nome e te dar uma nova história. Para Ruth é o remidor. Para Sansão, a queixadinha de jumento que mata 1000. Como um pedaço de osso pequeno vai matar a mão? Porque sou eu, a pequena pedra que derruba o seu gigante. Para Samuel, a voz que grita da arca. Samuel, Samuel. Para Davi, o bom pastor que nada fala, nada falta. Para Salomão, a rosa de Saron e o lírio dos vales. Para Isaías, aquele que está no alto e sublime trono. E para Jonas, o grande peixe que engole o rebelde. Para Jeremias, o Deus da olaria. Para Ezequiel, o Deus do vale. E para Jó, quem ele é? O Redentor que vive, que em breve vai se levantar. Para Joel, ele é sangue, fogo, coluna de fumaça. Para o profeta Zacarias, ele tem 7 olhos como chama de fogo. E para o grande Ageu, ele é a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Para João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Mateus, o leão da tribo de Judá. Para Marcos, Lucas, o caminho, a verdade e a vida. Para João, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E para nós, o Redentor que vive é aquele que em breve voltará para nos buscar. Porque, como diz aquele da APA, a nossa esperança é a sua vinda. Então ele é o que é. Tanto que, quando atravessa o mar,
Miriam toca o tamborim dizendo: só o Senhor é Deus na hora. Quando Deus chama Moisés para o monte, Moisés diz: Jeová, o Senhor já mandou dizer eu sou o que sou, mas o Senhor foi muito mais do que eu sou. O Senhor foi a praga que destrói o Egito, o sangue na porta que livra o povo. O Senhor foi aquele que livrou da praga das trevas, da úlcera. O Senhor feriu todos os deuses do Egito. Mas diz para mim, qual é o seu nome? Qual é a essência que o Senhor tem? Aí Deus diz: então tu quer saber? Meu nome é Iavé. Já que você está de jejum, se consagrou para sustentar Iavé, que é conhecido na Gemátria como Yud-Re, Vav-Re. E o que é Iavé? Significa Ele é. Ele é o quê? Tudo o que você precisa dentro da situação que você está vivendo. Para a cancerosa, Ele é a cura. Eita Deus. Para o doente, Ele é o médico. Para a missionária, é o que tira o filho das drogas. Para a mulher de Deus, é o que tira o marido da cachaça. Para nós, é aquele que cuida, aquele que transforma. Então, Deus, Ele não é Deus. Ele é além de Deus. E ponto final. Ele é o que é, e dentro dele não há adjetivos que a imaginação humana possa decifrar e dizer o que Deus é, porque simplesmente Ele é. Que isso, irmão. Então não tem como definir Deus. Não tem como definir, porque Ele é além da nossa expectativa. Ele é além dos nossos adjetivos. Ele é além do nosso pensamento. Como Jó disse quando a mulher dele chegou e disse: olha isso que você está acontecendo na sua vida, você perdeu tudo, amaldiçoa teu Deus e morre. Como falas, uma louca mulher, falaste contra Jeová, que é Senhor, soberano, poderoso, aceitou bem, o mal não quer, Deus deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é o mesmo que deu, é o que tirou, e se Ele quiser, dá tudo em dobro. Ele é. Resposta brava, isso aí, tá louco. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é o que você precisa. Ele é o que eu preciso. O que Ele é na sua vida, pastor Roberto? Ele é tudo. Ele é tudo, né? Resumiu tudo na palavra tudo. Sem Ele não tem como. Sem Ele não dá, porque Ele é. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento. Ele é que nos tirou da sarjeta, nos deu a nova chance de vida. Me viu no meio do pecado, condenado ao inferno. Me salvou, me resgatou, me deu direito e a chance de viver. Ele é, irmão. Não tem outro adjetivo. É forte isso aí. Vamos passar para outra pergunta? Seu que manda. Por mim, só Ele é. A gente fica amanhã. Aqui até amanhã, não fica não, mano? Rapaz, essa pergunta aí, quando ele responde para Moisés, eu sou o que sou. Moisés ali não entendeu foi nada. Hein? Nada. É ele dizendo: Moisés, tu pode até não entender agora, quando eu digo eu sou o que sou, mas tu verá o que literalmente eu sou. Moisés na hora falou assim: por enquanto, eu tô vendo que o Senhor é a chama que queima e não se consome. Mas quando foi andando com Deus, Deus viu o quê? Que ele era a justiça dentro da própria casa. Como assim? Quando ele vai lá, chama Zípora e parte para o Egito, caminha um dia todo, à noite por conta do frio, param na estalagem, Deus quer matar Gerson. Por que Deus quer matar o filho dele? Porque ele não fez um Brit Milá. O termo Brit Milá é pacto de sangue. Ou seja, é quando o pai ou o sacerdote corta pedaço de pele do prepúcio da criança, cortando um pedaço de carne, dizendo: a minha família sangra para ter aliança contigo. Só que ele está tão fissurado em libertar o Egito, que ele quer ir libertar o Egito, mas não arranca o excesso de carne dentro de casa. Meu Deus. Está preparado para salvar fora, mas não cuidou do lado de dentro. Eita. Como ele não vê o anjo de Deus, a esposa dele vê. Por que a esposa dele vê se Deus chamou ele e não a esposa dele? Porque Moisés casou com uma mulher que antes de casar com ele, casou com a chamada dele. E quem casa com a chamada do cara antes de casar com o cara, antes de bater boca por conta do problema, ela vai pro joelho. Eita, Jesus. É quando no joelho ela resolve aquilo que as bocas e falácias não vão resolver. E quando Moisés acorda dizendo: o que aconteceu? Deixa, já resolvi no joelho. Eita, ela pegou sábia, a pedra, né? E cortou. A mulher sábia. Mulher que casa com a chamada antes de casar com o cara. Resolve o problema na oração ao invés de bater boca. Então todo homem de Deus tem que ter uma mulher que tem
todo homem de Deus tem que ter uma mulher que case com a chamada dele. E não com ele. Porque não adianta a pessoa ir fazer a obra no mundo inteiro, ela dizer, vai lá que eu vou ficar em casa vendo novela. Não. Tem como, né? Ela está dizendo, se você sangrar, eu sangro. Se você sentir fome, eu sinto. Se doer em você, dói em mim. Isso que foi Zípora. Eita. Zípora foi alguém separada por Deus. Por que Deus não dá uma Zípora no Egito? Porque no Egito pode ter muitas mulheres. O Egito é o local que pode ter poligamia. O Egito é o local que pode ter adultério. O Egito é o local que as deusas do Egito, como Ísis e outras deusas do Egito, te permitem ter a fertilidade com outras pessoas, que é o ato do sexo. Mas quando você sai do Egito e vai para a casa do pastor Jetro, não. Se quiser, você vai ter uma só. E essa não é aquela que vai te dar prazer. Essa é aquela que vai estruturar sua casa através do joelho. Por que Gerson não morreu? Porque ele tinha uma mulher que antes de casar com ele, casou com a chamada dele. Eu vou te fazer uma pergunta em cima disso, então. Pode fazer. Deus escolhe alguém para você casar? Então, Deus não escolhe, mas Deus direciona. Eita, é forte isso. Porque Zípora não foi a escolha de Deus, Zípora foi a direção de Deus. Porque quando Moisés saiu fugido, ele não sabia para onde estava indo. Mas no meio do caminho, Deus colocou uma direção. E quando ele agiu para expulsar os pastores, ali ele se encaixou no propósito que Deus tinha na vida dele e dela. Agora imagina, se Moisés dissesse, eu não vou para Midian, eu vou para os etíopes. Como ele escolheu uma direção, na direção dele, Deus colocou alguém para cuidar dele. Então o senhor está dizendo que Deus não une pessoas, ele une propósitos? Une propósitos, muito bem. Deus é capaz de me permitir conhecer quem eu quero, mas ele vai deixar sinais na direção para ver se isso mesmo é anelado àquilo que eu quero. Por exemplo, ninguém casa enganado. Sim. Ninguém fica com alguém enganado. Possa ser que a pessoa não tenha o mesmo propósito, mas Deus vai deixando o risco. Olha a ignorância. Olha a falta do cuidado. Olha os desleixos. Se ela não cuida dela, como vai cuidar de você? São sinais, Se ela não cuida das roupas dela, como vai cuidar das suas? Se ela não cuida da chamada dela, como vai cuidar da sua? Se ela grita com a mãe dela, como ela vai respeitar você? Porque Deus não dá nada perfeito para ninguém quebrado. Deus primeiro conserta o que está quebrado para dar algo perfeito para alguém que está em perfeito estado. Então Deus não une pessoas. Além de Deus unir propósito, Deus direciona o que Ele tem para minha vida e coloca no caminho da chamada. Então Zípora não foi alguém que Deus escolheu. Zípora foi uma direção que Deus deu para o propósito de Moisés. Tanto que ela cresce na casa de Jetro. Mas quando Moisés teve que ir para o Egito, ela largou e tudo foi. Por quê? Porque se eu estou casado com a tua chamada e não contigo, eu vou para onde a sua chamada está. Para a tua chamada vai. Mas se eu estou casado contigo e não com a tua chamada, eu não sou obrigado a me sujeitar às suas vontades. Se você não quiser entrar em concordância, tu vai para um lado e eu vou para o outro. Mas como ela casou sua chamada, onde está a sua chamada? No Egito, estou contigo. Aonde está a sua chamada? No deserto, estou contigo. Aonde está a sua chamada? No monte, estou contigo. Então quem casa com a minha chamada, ela casa com tudo aquilo que Deus me envolveu. Porque tudo que está sobre a minha vida respinga na minha casa. Aleluia, isso é forte demais. Isso aí. Vamos para mais uma pergunta? Vambora, nem dá para beber uma água aqui, filho. Bebe água aí, bebe essa água aí. Tá forte demais, gente. Que isso? O podcast tá forte demais. Essa pergunta é forte, pastor. Muito, muito. Dá para ficar aqui o dia todo. A gente estava falando assim sobre o projeto de Deus, que eu falei que para Moisés, Deus é ali a chama que queima e não se consome. Deus deu um nome para Moisés. Diga que eu sou o que eu sou, ou seja, serei o que serei, eu sou a situação que você está vivendo. Já que você está comigo no Horebe, eu sou a chama na sarça. Já que você está comigo no caminho do Egito, eu sou o anjo com a espada que arranca o excesso de carne antes de você chegar no objetivo. Porque antes de você consertar lá, você tem que tratar aqui dentro primeiro. Eita. Porque tem gente que quer consertar a casa dos outros, mas a vida é uma bagunça. Não tem como. Olha, isso aqui vai virar um corte, pastor. Vamos lá. Quando ele pega Zípora e vai para o Egito, no meio do caminho, o anjo do Senhor, esse termo anjo do Senhor no hebraico é Meler Adonai. Meler é rei dos reis ou rei. E anjo é rei, Adonai é senhor e Meler é rei. Ou seja, o rei senhor,
o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus desce ali na estalagem para matar Jessa. É Deus dizendo, eu te chamei, mas não posso deixar você libertar o Egito, cortar a carne do Egito, se ainda tem excesso de carne na sua casa. Então você primeiro conserta a sua casa para depois ir consertar a casa dos outros. Porque como eu vou manifestar a minha maravilha no Egito se você deixou rastro no caminho? Eita. Então primeiro eu tenho que cortar o rastro para depois você libertar a casa dos outros. Aliança, né? Porque tem gente querendo consertar a casa dos outros e a vida dele é uma bagunça. Tem gente querendo consertar casamento dos outros e falta pouco batendo a esposa dentro de casa. É Deus dizendo, primeiro conserta dentro da sua casa para depois a sua vida pregar lá no Egito. Ah, como eu tenho um negócio sobre isso aí, mas deixa para então o senhor está dizendo que antes de eu consertar a vida de alguém, eu tenho que consertar a minha. Eu tenho que consertar a minha, porque não dá para eu tratar da família dos outros se a minha casa está uma bagunça. É Deus dizendo, antes de eu sangrar o Egito, eu vou sangrar você. Porque o que adianta eu sangrar lá fora e quem eu uso tá cheio de carrapicho com excessos de carne. Então antes de sangrar lá, eu vou sangrar você. Antes de apertar e trazer necessidade lá, você vai saber o que é necessidade para você pregar lá o que tá vivendo aqui. Eita! Então a minha vida é a maior pregação. A minha vida é a maior pregação. Que isso, pastor? Eu quero falar com você, mas vou deixar fazer essa pergunta. Você tá virado aí, pastor. Vai para cima. Deus se arrepende, pastor? Deus não se arrepende. Eu queria que chegasse essa parte. Mas tem uma passagem que Deus fala que se arrependeu de ter feito a humanidade. Gênesis 6. Eu preguei isso ontem sobre Noé. O texto diz em Gênesis 6 que o pecado da humanidade cresceu tanto que Deus queria destruir a humanidade. Aí o texto diz no versículo 5 e 6: e arrependeu-se o Senhor de haver feito a humanidade. Qual é a primeira pauta histórica e exegética que a gente precisa tratar aqui? Deus se arrepende? E eu te provo que não. Porque se Deus se arrepende, ele entraria em contradições. Se Deus se arrependesse, ele entraria em contradições com a própria palavra. Sim. Que em Gênesis 6 diz que ele se arrepende, em Números que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então será que Deus se arrepende? Claro que não. Por quê? A gente tem que perceber exegeticamente que antes da Bíblia ser a palavra de Deus absoluta, e é a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Sim. Então esse termo teológico que trata esses sentimentos humanos dentro de palavra divina é conhecida como antropopatia. Antropopatia no grego é dividido por dois verbos, antropos, que é homem, patos, paixão. Então antropopatia é o homem apaixonado que coloca sentimento em Deus para que toda a humanidade entenda o que Deus quer dizer. Isaías não disse, quem entenderá ou quem entendeu a mente do Senhor? Como Deus é soberano, porque Deus não é humano, sim, como a gente vai decifrar ou entender o dialeto do divino? Aí lá vem Moshe, o grande Moisés, na escrita do Sefer Bereshit, que é o livro do Gênesis, ele diz que Deus se arrependeu. Mas Deus não se arrependeu. Isso foi uma maneira antropopática que Moisés viu para dizer o que Deus sentiu naquele momento. Então, isso foi uma maneira antropopática que Moisés viu? Claro que foi. Por quê? Ele tentou explicar no linguajar humano o que Deus estava sentindo, mas Deus não pode se arrepender. Por que Deus não pode? Porque, primeiro, gramaticalmente, o arrependimento só vem seguido de uma surpresa. Por exemplo, o Senhor é um dos meus melhores amigos, o Senhor me viu crescer, a gente tem uma intimidade terrível. Sim. Então, eu confio no Senhor, o Senhor entra na minha casa, eu entro na sua casa, a gente toma café, a gente come churrasco. Poxa, pastor Roberto é meu amigo. Aí chega alguém e fala assim, pastor Roberto falou mal de você. Isso vai me fazer se arrepender de ser o seu amigo e ter criado a nossa história. Sim. Por que eu vou me arrepender? Porque o Senhor agiu nas minhas costas como não era na minha frente. Agiu no ato sofista. Aparência, para mim, verdadeira. Mas o seu fundo era mentiroso e de falsidade. Então aquilo que você pregava na minha frente, você nunca foi. Então, por você agir nas minhas costas, por eu não ter uma onisciência e não ser um Deus que sonde quem você é, que a sua capa era verdadeira, mas a sua alma era mentirosa, você agiu nas minhas costas levianamente, e isso me fez se arrepender de ser teu amigo. Então, só posso me arrepender
se eu for surpreendido. E como Deus vai se arrepender se nada o surpreende? Não tem como surpreender Antes ele. do início, ele já era o fim. Antes da queda de Adão, o Cordeiro já tinha morrido pelo pecado que Adão nem havia cometido. Então, como Deus vai se arrepender se ele já sabia da queda da humanidade? Então, Deus não se arrependeu. Foi uma linguagem antropopática. Antropo, homem, patos, paixão. Então, o que Deus sentiu ali? Deus diz: eu vou destruir o homem da face da terra porque o homem é pó. Por que o homem é pó? Porque é feito do afar. Afar é pó da terra. Não é o Adamar, barro bruto, é o pó. O fragmento unificado, perfeito, que tornou um boneco. Aí Deus manda dilúvio, que é Mabu. E dilúvio também significa dissolver. E a única coisa que dissolve o pó é água. É Deus dizendo: já que essa matéria, que era para ser santa, se tornou podre, eu vou mandar água para dissolver e fazer aquilo que tinha... não é aparência a palavra, aquilo que tinha forma voltar a tornar pó. Eita. Porque eu prefiro te desfazer, te dissolver, do que a sua forma destruir a minha imagem. Eita. Então você vai voltar a ser pó. Deus não se arrepende. Outra linguagem antropopática. Deus se arrepende? Não. E a outra linguagem? E havendo passado 40 dias de dilúvio, Deus se lembrou de Noé. Irmão, eu me lembro do pastor Roberto, porque eu sou homem, eu esqueço a ocupação da vida, eu só uso 40% do meu cérebro, o resto é tudo para fotomemorização. Então, como a gente, como homem, se esquece, vai ter dia que eu não vou lembrar do Senhor, mas não é porque eu não gosto, é pelas minhas ocupações. Mas agora Deus lembrar de Noé, como? Aí vem Zacarias, diz... Zacarias, o profeta, pós-exílio, ele diz que Deus tem 7 olhos como chama de fogo. O fogo consome todas as impurezas e todos os obstáculos. Deus está em todos os tempos, em todas as horas. Por exemplo, lá em Manaus é 1 hora antes daqui, e aqui é 1 hora maior que lá. Deus está aqui nesse exato momento às 3 horas e também está lá às 2 horas da tarde. Deus está na América, que também é 1 hora a mais. Deus está aqui às 3 horas e na América a 4 horas da tarde. Então Deus está em todos os horários, todos os tempos, todas as estações. Então, como Deus vai se esquecer se ele é a plenitude? Mesmo estando no trono, ele está dentro da arca. Então não tem como se escrever, não tem como se esquecer daquilo que é o convívio de Deus. Então não tem como Deus se arrepender. Isso é forte. Isso é uma linguagem antropopática. Antropos, homem, patos, paixão. O homem apaixonado que coloca um sentimento divino para que a leitura seja compreendida. Então o senhor está dizendo que a palavra se arrepender é o homem colocando o sentimento dele na hora de escrever a palavra? O sentimento, o sentimento humano em palavra divina. Não é o sentimento de Moisés. Sim. Ele tentou dissolver dentro da glória de Deus o que Deus estava sentindo. Por quê? Se eu não usar a linguagem humana para tentar decifrar o que Deus está querendo dizer, como é que eu vou entender o verbo de Deus? Sim, é forte. Como eu vou entender o idioma de Deus? Então ele tentou humanizar aquilo que é eterno. Então a palavra se arrepender, ela também está no original, no hebraico, ou só na tradução Só João na Ferreira? tradução. Só na tradução João Ferreira. Isso. Né? Isso é forte, hein, pastor? Forte. Faz o... Isso aqui deixa a gente tremo. Eu estou procurando um texto aqui. Pode ficar à vontade. É forte porque muitas pessoas, ela tem essa dúvida, né? Se Isso Deus se aí. arrepende. Isso é muita pergunta de escola bíblica dominical, de estudo. Muitas pessoas perguntam. Deus se arrependeu? Romanos 11, 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Ou seja, quem primeiro deu alguma coisa para ele? Como é que a gente vai dar se tudo é dele? Sim. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, não tem como conhecer a mente dele. Sim. Então, um homem como Paulo decifrou ou deteriorizou a glória do divino em palavras entendíveis para nós, Moisés fez a mesma coisa, os escritores fazem a mesma coisa, porque senão, como é que a gente vai entender? Porque a Bíblia, ela foi inspirada, né, para os homens fazerem. Ela foi inspirada, Deus inspirou os homens para que os homens escrevam a totalidade da glória que ele está. Eita. Tem mais uma forte aí. Vai, meu Deus. Jesus é Deus, pastor? Jesus é Deus? Aí vem Filipenses, que tendo em forma de Deus, estando em forma de Deus,
não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo em forma de homem servo. Mas só que Deus o exaltou soberanamente, porque ele foi até o final e padeceu a morte de cruz, para que todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Então, o próprio Deus está no Filho, e o Filho é o próprio Deus. Tanto que os filhos do trovão, que é Tiago e João, ele diz para Jesus: mostra-nos o Pai. Eita, Felipe também faz a pergunta. Felipe, mostra-nos o Pai. Felipe faz. Aí João 6. João 6, Felipe faz. Mostra-nos o Pai. Ele diz: tu tá o tempo todo com ele e não vê o Pai? Tu tá há tanto tempo comigo, tu não sabe que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Acabou, então não tem o que dizer. Então Jesus é o próprio Deus? É o próprio Deus, que vem em forma de carne. E não existe essa de 100% homem, 100% Deus. Ele era um Deus em carne. Sim. Que veio como sacrifício, a expiação perfeita, para salvar a humanidade. Então não tem essa palavra que o pessoal fala, 100% Deus, 100% homem. Como é que a gente vai colocar uma porcentagem naquilo que Deus é? Não tem como. Não tem como. Como é que a gente vai medir a humanidade de Cristo? Ele é Deus e veio como homem. E como homem ele sentiu fome, sede, frio, necessidade, angústia, saudade, a dor da perca, a morte de Lázaro, seu amigo, e Jesus chorou. Ele chora. Ali não é Deus chorando. Ali é o homem chorando. Jesus chorou. Sentimento de traição. Amigo, com um beijo tu me trai. Então, ele é Deus e veio como homem. Ponto. Forte essa, hein? Forte. Vamos mais uma? Tu que manda. Hoje tu não fala, eu quero te ouvir. Hoje eu só vou perguntar. Irmãos, tá muito forte isso aqui, esse podcast. Por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés, pastor? Rapaz, isso aí é... Já vi muita pregador falando sobre isso e eu quero ver o senhor falando sobre isso. Então, isso tem muitas vertentes. Existe a vertente cultural, que muitos usam várias bases. Uns dizem que ali na sandália tinha uma marca egípcia, né? E Deus não quer o Egito no lugar santo, etc e tal. Outros dizem que quando ele cresce dentro do Egito, inclusive, eu esqueci o nome do arqueólogo Rodrigo Silva, até o arqueólogo Rodrigo Silva, ele diz isso. Ele diz que como ele cresceu dentro do Egito, na faculdade egípcia, os egípcios eles tinham costume de, quando fosse entrar no templo da divindade, eles tinham que entrar descalço. Isso aí é forte, hein? Para mostrar para a divindade. Por quê? Porque um faraó descalço é mostrar para a divindade que, por mais que ele tenha trono, ouro, prata, governo e todo o Egito, dentro do templo ele não é nada. Então é o faraó andando descalço no templo. A história diz, né, que o servo levantava a sandália e o faraó dizia: lá no meu trono quem manda sou eu, mas aqui a glória é tua. Eita. Dizendo por Deus que está do ambiente. Então Moisés conheceu essa cultura, entendeu? Conheceu essa cultura. E é até bom que houve até uns comentários quando eu postei isso na internet, que foi até bom o senhor fazer essa pergunta. E como aconteceu o fato de Moisés viver a vida inteira no Egito e aprender que para adorar uma santidade ele tem que ficar descalço, então quando Deus se manifestou no Horebe, apesar de Horebe não ter a aparência de um olha que coisa linda, o templo dos deuses egípcios, ouro, prata, diamante e glória. E a casa de Deus ali, Horebe, terra seca, sassa torta, porque Deus nunca usou pela aparência. Quando ele tira a sandália do pé, é Deus dizendo: se lá no templo da divindade egípcia andava descalço, por que aqui na minha casa tu quer andar de qualquer jeito? Então tu vai ter que tirar a sandália. Aí me fizeram uma pergunta: pastor, o senhor falou de Moisés, dessa cultura aí, mas e Josué? Josué também, Deus mandou ele tirar a sandália, o anjo do Senhor mandou Josué tirar a sandália do pé. Então o senhor está falando que a cultura lá do Egito, olha isso aqui, que a cultura lá do Egito, que Faraó
que cuidou de Moisés quando ia no templo, ia com a casa dele inteira, inclusive Moisés, tirava a sandália, levantava a sandália, e o próprio Faraó estava dizendo que a casa dele tem que ficar descalça em reverência à glória de quem está dentro do templo. E Josué, que não estava no Egito ou não participou desse culto? Aí eu explico. Josué já é diferente. Eita. Por que Deus manda Josué tirar a sandália? Porque Josué aprendeu com quem que para adorar a Deus tinha que ficar descalço. Moisés. Então, como ele tem um líder, Deus está dizendo, eu quero que você também fique descalço. Mas eu não entrava no templo do Deus egípcio descalço. Por que que o senhor tem que mandar eu ficar descalço? Porque eu preciso provar para você que Moisés morreu, mas os princípios que ele estabeleceu não. Eita. Porque todos os estatutos da liderança, Deus vai se manifestar para realizar através dos liderados. É Deus dizendo, você é o pastor da igreja. O dia que você falar um exemplo, que tatuagem é pecado na sua igreja, não é que tatuagem seja pecado, que é proibido tatuagem na sua igreja, Forte, pastor. diante de Deus, quem botar tatuagem no braço vai estar em erro, vai estar em pecado, porque o Senhor é a liderança, é o estatuto de Deus na sua igreja. É o que é ligado na terra. É ligado no céu. Não é que a tatuagem seja pecado, mas se o Senhor proibiu isso na sua igreja, porque não fica bonito, bom ou belo para um homem de Deus ficar com todo o corpo todo rabiscado, sendo que a gente tem que aparecer de rosto limpo, sempre bonito, com aquelas rabiscos no corpo. Se na sua igreja o Senhor proibiu, a partir do momento que uma ovelha só fizer escondida, ela está pecando contra Deus. Sim. Deu para entender? Porque Deu. o Senhor ali é o anjo do Senhor. Entendeu? Então, na questão de Josué ali, não é que Josué teve que ficar descalço porque no Egito ele adorava os deuses egípcios. Não. Ele tem que ficar descalço porque Deus está dizendo, o líder morreu, mas o princípio não. É uma questão de referência também? De referência a Moisés, dizendo, o que ele estabeleceu através dos meus editos vai ter que continuar. Tanto que depois que Josué morre, quem mais na Bíblia Deus manda tirar a sandália do pé? Ninguém. Sabe por quê? Porque Josué estava conquistando tanto terras que não teve tempo para colocar um líder. Eita. E se ele prepara alguém como Moisés preparou ele, quando Deus se encontrasse com esse alguém, Deus ia falar o que para esse alguém? Tira a sandália do teu pé. Por quê? Porque o que o seu líder te ensinou se tornou lei. Então, já que ele me adorava descalço, você também tem que adorar. E se o servo do servo tivesse também de chinelo ou de sandália na hora de adorar, Deus dizia, fica descalço. Porque a última pessoa que Deus manda tirar a sandália é Josué. É simples. Porque Moisés morreu, mas o estatuto de Moisés não. A história fica, né? A história fica. É Deus dizendo, Moisés está morto, mas você vai ter que andar em cima do que ele andou comigo. E depois que Josué morre, Deus não manda Iude ficar descalço. Deus não manda Débora ficar descalço. Deus não manda Samuel ficar descalço. Deus aparece para diversos na Bíblia. Gideão não manda ele ficar descalço. Deus não manda Davi ficar descalço. Por que Deus não manda ninguém ficar descalço? Porque isso foi um estatuto que Deus entregou a Moisés e Moisés foi ensinando. E se aquilo passasse de Josué para Iude, de Iude para Jefté, de Jefté para Sansão, todos teriam que ficar descalços. Isso conota o que nós chamamos de princípio. Princípio, estatuto. A partir do momento que Deus me ensina e eu transfiro para meus filhos, o dia que meus filhos não fizer o que Deus me ensinou, eu transpassei para eles, os meus filhos estarão quebrando o princípio, estarão errados. E quando Deus for falar com eles, Deus vai falar em cima daquilo que eles aprenderam através de mim e eu através do divino. Quando eu quebro o princípio me quebra, né? Uau! Pastor, tem uma pergunta aqui também bastante forte, né, que é dúvida de muita gente. O senhor como mestre, o senhor tem como passar pra gente essa resposta. Deus, ele criou Adão e Eva. Sim. E ele colocou no meio do jardim do Éden, Sim. a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Sim. Se ele sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele botou a árvore ali? Uau! Então,
Vou te ensinar um negócio aqui que vai mudar a vida de muita gente. Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que Deus implantou a árvore? É simples. Quando Deus forma o homem, Deus diz: eu não vou formar ele como anjos, que estão dentro de uma glória, ali para me adorar. Eu vou formar eles para ter relacionamento. Deus forma o homem do pó, sopra nele no fôlego de vida, que é o Nishmarraim. E Deus diz: o que adianta eu criar um homem perfeito, um barro perfeito, uma glória perfeita, e estar no jardim perfeito, sem base para relacionamento? Porque o relacionamento é baseado em confiança. Sem confiança, não tem relacionamento. Se Deus sabia, pergunta de todo mundo, se Deus sabia que o homem ia pecar comendo do fruto, então por que Deus implantou a árvore no jardim? Muita gente tem dúvida com isso aí. Deus não podia simplesmente deixar a árvore lá na eternidade, a árvore da vida. Por que Deus colocou no jardim? Porque para Deus se relacionar, ele precisa confiar. Eita. E sem confiança não tem relacionamento. É Deus dizendo: eu vou colocar o que é proibido para te dar o direito, o livre-arbítrio de fazer o que é proibido, mas eu não quero que você faça. Porque sem confiança em você, você não tem relacionamento comigo. Então você precisa entender o que pode, o que não pode, o que é proibido para manter a nossa aliança, o nosso brite, o nosso pacto. Então, para a gente ter um pacto, você tem que entender que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Aquilo que o Senhor colocou ali é lindo, maravilhoso, e está no centro, no local de destaque. Então, por que eu não posso comer? É porque aquilo é a base do nosso relacionamento. E a base do relacionamento de Deus com a gente, isso aqui eu quero até que o Senhor fale um pouco também, a base do relacionamento de Deus com a gente sempre está no que a gente não pode fazer. Ó, vai ter gente que Deus vai livrar do cigarro, da cerveja, da balada, da maconha, da prostituição, da cocaína, vai livrar de tudo quanto é lugar. Mas todos nós temos uma guerra dentro da gente. Algo que é proibido, que a nossa carne pede todos os dias. E a gente ora e grita, a gente não pode voltar para lá. Eita. Então o senhor está dizendo que algumas coisas Deus vai arrancar, mas algumas ele vai deixar em questão de confiança? Eu digo não. Eita. Paulo que diz. A Ramatiologia diz, que Paulo fala: eu conheci um homem que se no corpo não sei, na carne eu não sei, foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que olhos não viram, ouvidos não viram, nunca subiu o coração do homem. Mas quando ele volta dessa visão, ele diz: para que eu não me exaltasse com as excelências das revelações, foi-me posto, não estava lá. Foi-me posto espinho na carne. O mensageiro de Satanás me esbofeteava na cara. 3 vezes eu pedi: arranca! Eu dizia: eu não vou arrancar. Eita, meu poder. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo viveu uma vida íntima tão grande com Deus, que o próprio Eterno falou: eu vou permitir entrar um espinho na tua carne. Por que você vai essa vontade que me consome de fazer o que não deve? É porque é isso que me faz confiar em você. Eu não confio em você quando você está no altar pregando. Eu confio em você quando tu desce do altar, aquele convite inusitado bate e você diz: por amor a mim, não. Eu não confio em você quando você está no monte orando. Eu confio em você quando você está em lugares... no secreto. Em lugares que as tentações vão tentar botar infidelidade com a sua família, e por amor a Deus e os seus princípios você vai dizer não. Eu não confio em você quando você está no meio dos pastores pregando. Eu confio em você quando está você em você mesmo, que você pode fazer o que você quiser. Você pode se manchar como você quiser, que ninguém vai saber, mas ali você vai dizer não. Eita. Porque o espinho não estava na mão dele. O espinho estava dentro da carne. Quando está na mão é obra visível, na carne é invisível. Dentro de Paulo tinha algo tão doído, que ele diz, Romanos 7,18. Segundo o homem interior. Na verdade, 18 é: quando faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. 19. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero bem, o mal já está comigo. 20. Porque segundo o homem interior, espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, carne,
outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está no meu membro. Olha isso aqui. O homem interior tem prazer na lei de Deus, mas a carne está na lei do pecado. Ele dizendo, o espírito quer altar, mas a carne quer prazer. Sim. O espírito quer culto na segunda, mas na terça-feira a carne quer fazer justiça com as próprias mãos. O espírito quer orar quando alguém fala mal de você. Eita, a carne quer tirar satisfação. Mas a carne quer tirar satisfação como sujeito homem. O espírito vai orar quando a pessoa fala mal de você. E a carne bota na rede social, porque quem fala não tem moral para falar, é pior do que você. O espírito manda você perdoar quem te traiu. E a carne diz, por mim ele morra. É isso aí. Por mim eu não tô nem aí. Por isso que Paulo ele diz, não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, literalmente ele está dizendo, eu tenho que morrer para que Cristo viva em mim todos os dias. Mas te maltratou, tô morrendo hoje. Te caluniaram na terça, tô morrendo. É. Te falaram mal de você na quarta, vou morrer hoje de novo. Humilharam, afrontaram a tua família na quinta, vou morrer hoje de novo. Porque por mim, eu tiro satisfação, eu mato, eu balo, facada, tiro, pancada. Mas por amor a Cristo, eu vou morrer todos os dias para que Cristo viva em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem coisas que eu não vou fazer só para agradar a Deus. Isso. Eu vou ter que negar minha própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Então, quando Deus ele coloca a árvore do conhecimento entre o bem e o mal no Éden, era um voto de confiança que Deus estava dando para Adão e Eva? Isso aí. Era um voto de confiança. Na verdade, Deus está dizendo, a árvore serve como base. Qual a base? Que você tem relacionamento e eu posso confiar em você, porque todo relacionamento tem regras. Todo relacionamento tem o certo e o errado. Você fere o relacionamento com a sua esposa a partir do momento que você comete um ato que quebra o princípio dos dois que foram ditos no altar. Se você prometeu ser fiel até a morte, você tem que morrer, Eita. mesmo querendo ser infiel. Desceu algo aqui agora, hein? Pode falar, Forte entrega. demais. Então, quer dizer que Deus também deu um voto de confiança a você? Deu um voto de confiança a mim. Todos os dias. A todos, né? A Porque todos. você tem tanto a oportunidade de Aí ter vem uma Paulo vida com Cristo Isso. ou de pecar. Ou de pecar. Aí vem Paulo dizendo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Olha o que ele está dizendo. Adão comeu do fruto, Caim comeu do fruto, Sete comeu do fruto, Noé comeu do fruto, Abraão comeu do fruto, Todos pecaram. Isaac comeu do fruto, Jacó comeu do fruto, José comeu do fruto, Moisés comeu do fruto. Todos erraram, né? Todos. Eu como do fruto, o Senhor come do fruto. E eu digo, o fruto é aquilo que Deus me dá a oportunidade ou me deixa ter o livre-arbítrio de fazer, mas por amor à santidade de Deus que A há em mim, confiança e a escolha é sua. eu não vou comer. Não é que eu não quero, Sim, sim. é que eu não posso, por causa da unção, da chamada, do relacionamento, da confiança e de tudo que eu irei perder se um dia eu quebrar meu princípio. Porque quem quebra princípio é quebrado pelo mesmo. É forte, hein? Então a escolha é sua, né? A escolha é minha. A escolha é nossa. E aí? Aí, vamos lá. Mas, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Eita. Aí Deus diz pra ele assim, tá bom, foi a mulher. Mas foi pra quem que eu disse dominar a terra? E sujeitar. Pra você ou pra ela? Foi pra quem que eu dei a chave do reino da terra? Dominai a terra. É tudo seu. Foi pra mim ou pra ela? Quem tem o óleo? É ela ou você? Quem eu dei a chamada da pregação? Pra ela ou pra você? Quem eu dei o dom de cantar e compor? Pra ela ou pra você? Quem eu tornei pastor presidente de igreja?
para ela ou você? Quem eu tornei líder da convenção? Foi ela ou você? Foi quem que eu dei as células para cuidar? Foi ela ou você? Foi para quem que eu dei o conjunto jovem para reger? Foi para ela ou para você? Foi para quem que eu dei o grupo dos varões para reger? Foram para ela aqui, ou para você? Foi para quem que eu dei toda a responsabilidade do grupo das irmãs? Para ela ou para você? Foi para mim. Então para de jogar na conta dos outros a responsabilidade que é tua. Que isso, pastor? Não se faça de vítima, porque o problema nunca foi de quem te fez cair. O problema é teu que cedeu aquilo que te afastava de mim. Porque ela nunca teve ter chamada para ter a responsabilidade que você deveria ter. Então não joga na conta de Eva. O termo Eva no hebraico é Shevar. Shevar. E Shevar, ela é composta por duas letras hebraicas, Het e Vav. Het é cerca. Cerca. Prego, que é firmeza, e erro. Os três significados da letra Het. Cerca, prego e firmeza. E Vav é a conexão. Então, quando Shevar, que é Eva, passa a existir, ela tem três missões na vida de Adão. Ela pode ser a cerca, que protege ele nos dias de aflição, porque todo homem chega exausto. Sim. Todo homem chega com a cabeça a mil, seja de trabalho, seja de dificuldade. Shevar, cerca. Ela pode ser o prego que firme ele. Se ele é um líder, se torna um líder melhor. Se ele é um pai, se torna um pai melhor. Se ele é um pastor, se torna um pastor melhor. Porque a mulher, ela tem o poder de abraçar ou destruir, de levantar ou derrubar. Ou ela podia ser o erro. Ela podia ser a cerca, proteger ele, o prego, que deixa ele mais firme, que a finalidade do prego é firmeza, ou o erro que destrói. Das três finalidades que ela tinha, o diabo convenceu ela de ser a terceira. Meu pai. O erro. Olha isso aqui, pra gente caminhar. É o próprio diabo dizendo: Adam, você é o Aleph, Dalet e Men, que compõe o nome dele. Amigo, mestre força, Aleph, Dalet porta e Men vida. Então quem é Adão? O próprio Deus que se conecta à vida. E através da vida de Adão, Deus espalha amor, crescimento, que era a ideia do universo. Cresceu um universo cheio de amor, paz, harmonia, céu aberto. Não era pra gente ver constelações, era pra gente ver o trono da glória de Deus. Então por que não vemos mais o trono da glória de Deus? Porque o diabo diz: já que eu não tenho acesso à porta, que é a vida de Adão, eu vou destruir através do que tem acesso a ele. Porque o dia que o diabo não conseguir te tocar, porque você fechou todas as brechas através da oração, o diabo vai vir através de quem você menos ama. Filho, esposa, sim, amigos, pessoas que têm acesso a você. É por isso que tem gente que prega muito na igreja, quando chega em casa perde a bênção. Porque o diabo diz: já que ele tá virando tudo na igreja, ganhando almas na igreja, quando chegar em casa, eu já tô sentado do lado da esposa. Eu já tô sentado do lado do filho. E eles que não são uma zípora, que casou com a chamada antes de casar com o cara, o diabo entra e diz: já que eu não consigo diretamente acessar a porta, que é o próprio Dalet, que é a letra central do nome de Adão, já que eu não posso acessar a porta, eu vou entrar dentro de quem tem o acesso, para entrar dentro dele disfarçado de quem acesso. Amigo, esposa, parente, família. Aí o cara ganha tudo na rua e perde tudo em casa. Que isso, isso é muito forte, mano. Isso é forte demais, pastor. Brabo. Tá louco. Pastor, tem uma pergunta aqui. O que fazer quando você ora e Deus não responde? Então, meu amigo, isso aí é um confronto. Eu vou dizer a minha experiência pessoal. Não é que a gente ora e Deus não responde. É que o próprio Deus, ele tem o prazer de te moldar dentro da vontade dele. Eita. Não é que ele não quer responder. É que o que você quer não é o compatível com o que Deus tem para tua vida. Eita. Tem coisas que tu vai pedir de volta que Deus nunca trará. Deus diz: como é que eu vou te trazer? Como é que eu vou trazer de volta aquilo que você teve que orar para eu tirar?
Como é que eu vou trazer de volta aquilo que você teve que chorar para eu botar para fora? Aí agora que a pessoa aparentemente está mostrando o que mudou, você vai colocar dentro de novo aquilo que não tem caráter, que colocou uma capa sofista, que tem uma aparência que vai te fazer feliz, mas vai te destruir. Meu pai. Não é que ele não te responde, é que ele não fala para não quebrar o propósito que ele tem contigo. Eita. Então, o silêncio de Deus também é resposta? O silêncio de Deus é a maior resposta. Tem coisas que tu pede, quando ele não fala nada, para de pedir. Tem coisas que tu quer, quando ele não fala nada, para de querer. Então, ficar em silêncio não é dizer que tá ficando sem dar resposta. É isso aí. Não é o momento de responder. É isso aí. E eu te digo uma coisa aí. O que Deus fala através do silêncio é a resposta maior que a gente precisa ouvir. Porque quando a gente não ouve a voz de Deus, ele nos cerca para que nós enxerguemos o parâmetro. É forte essa, hein? E muita gente se pergunta, né? Porque tá orando e não vê uma resposta de Deus. Não significa que ele não tá respondendo, porque Deus também opera no silêncio. Só que tem gente que quer para aquele momento, quer para aquela hora. E não é porque ele não tá respondendo, significa que ele não tá ouvindo. É isso aí. Ele tá ouvindo. É isso Só aí. não chegou o momento de responder. E aí tem muita gente que fica nessa dúvida. Pô, eu tô orando. E por que Deus não tá respondendo? Eu tô orando e não chega a resposta. Isso eu tô orando e não tô vendo nada acontecendo. Entendeu? Cai em parafuso, pastor. Isso Cai aí. em parafuso. Fala, pô, tô orando, não tá acontecendo nada. Deus não tá respondendo. O que tá acontecendo? Tô em pecado? Tem alguma coisa errada? Porque é o momento de Deus nos tratar. É o momento de Deus nos tratar. Não existe possibilidade de Deus responder num cenário que ele precisa cuidar de você para que você tenha maturidade para enxergar o que não é mais de Deus para sua vida. É forte. Então tem coisa que não vai adiantar a gente perguntar. Deus não vai falar, porque ele é soberano. Pedi, não recebi. Que pediste mal. Para o seu próprio deleite. É prazer, né, pastor? É Pediu pra sua própria vontade, Sua né? própria vontade. E nem tudo que você quer é o que Deus quer pra sua vida. Então só tá dizendo que quando eu peço algo que a proposta de Deus vem mais rápido. Eita, então quer Porque já receber tá algo, anelado. coloca propósito com ele. Quando se anela o tempo com a vontade de Deus, Não tem esquece, como dar ninguém te errado. para. Não gosta dele pregando, engole, porque você pode não ouvir, mas tem 30 na tua volta ouvindo. A voz dele, quando ele prega, me irrita. Nunca vou botar ele na minha televisão, então vou fazer o teu vizinho ouvir ele no último volume para chegar na marra na tua casa. Então não adianta. Tem uma pergunta forte aqui pro senhor responder. Eu te botar no vento, hein? Pode te botar? Vai. Posso responder com a Bíblia? Pode. Então vai. Por que tem muita gente que parece homem de Deus, mas não é, pastor? Rapaz, estreito, hein? Vou perguntar de novo. Por que tem muita gente que parece ser homem de Deus, mas não é? Até a equipe aqui me olhou aqui A pensando. equipe do Estúdio 905, né? Estúdio 905. Então, eu vou responder com a Bíblia. Com a Bíblia. A Sunamita, ela olha para o seu esposo e diz: ali vai um homem de Deus. Como ela sabe que ele é homem de Deus? É porque esse termo, esse verbo no hebraico, vai é lek. E lek, que é vai, significa vida que fala. Eita. Então, quando ela chama ele de homem de Deus, ela não está dizendo, ele é homem de Deus porque prega muito. Ele é homem de Deus porque eu estava no congresso e virou tudo. Ele é homem de Deus porque quando ele mete a mão no microfone, pessoas são batizadas. Não. Por que ela está dizendo ali vai um homem de Deus? É ler. Ela está dizendo ele é homem de Deus porque quando ele anda, a vida dele fala mesmo sem ele abrir a boca. Então a pessoa não é homem de Deus pelo terno que veste, pela gravata que veste, pela saia que tem no pé. Porque tem gente que tem saia no pé e a língua é do tamanho da saia. Tem gente que tem gravata no pescoço, é adúltero, fornicário e profano. Meu Deus. Aí tu fala, como eu descubro se um homem é de Deus? É porque a vida dele fala por si só. Quando ele anda, a vida dele fala. Vida que fala não bate boca com gente mentirosa que tenta denegrir a verdade que ele carrega na vida. Tanto que, quando ela faz um quarto para o homem de Deus, Isso é forte, hein? ela prepara uma cadeira
uma mesa, uma candeia e uma cadeira. Primeiro, uma cama que só cabe eu, uma mesa que só tem uma cadeira que só dá eu para eu sentar, um candeeiro. Como não tem lâmpada, o candeeiro tem que ir comigo para onde eu vou, que só pode iluminar a vida de um dentro de casa. Se eu tenho na minha casa uma mesa que só tem uma cadeira, eu estou dizendo que eu não quero receber visita. Assim como a vida de Eliseu pregava, a atitude da sunamita pregava quem era Geazi. Eita. Porque quando ela bota uma cadeira com uma mesa, ela está dizendo: você é homem de Deus, que a sua vida prega, mas quem você anda desprega tudo que você prega. Que isso, pastor. E quando ela diz, ali vai um homem de Deus, Geazi estava junto. Geazi estava junto. Mas ela disse: eu estou vendo alguém que a vida dele prega, mesmo se ele abrir a boca. E Geazi, a vida dele desprega. Tanto que, quando o filho dela morre, ela vai em direção ao profeta. Quem para no caminho? Geazi, vai tudo bem contigo? Vai. Vai tudo bem com o teu marido? Vai. Vai tudo bem com o teu filho? Vai. Porque ela responde para Geazi como respondeu para todo mundo. Porque ela não tem tempo para perder tempo com gente que a vida não prega. Que isso. Mas quando ela chega diante do homem de Deus, ela se derrama. Tanto que quando Geazi vai atrás do ouro do Naamã, Eliseu diz: aonde tu foi? Meu espírito não foi contigo. Agora a lepra de Naamã vai passar para você. Esse termo lepra é dermatite. O que é dermatite? Um problema sanguíneo que descarrega na pele chagas, dormência e morte. A tua língua cai sem você perceber. Meu tu pai. tá comendo uma comida, quando vê, tá mastigando a língua e você não sente. O teu dedo cai, a orelha cai, pedaço do seu corpo começa a cair. Porque a lepra que fere fora, ela só fere fora porque o sangue já está contaminado por dentro. Quando Eliseu diz, agora a lepra de Naamã vai para você, é como se ele tivesse bem que a sunamita estava querendo deixar os sinais, bem que ela deixou os sinais, que você era leproso por dentro, só o que não sabia. Agora o que está dentro vai para fora. Agora todo mundo vai ver o que você escondia, vai saber quem você é. Então, tem muita gente que parece ser homem de Deus, mas não é, porque vive uma vida sofista. Aparência de verdade confunde mentiroso. Prega como hebreu, canta como hebreu, pastoreia como hebreu, dirige culto como hebreu, mas quando o culto acaba, xinga como egípcio, trai como egípcio, adúltero como egípcio, vida profana como egípcio. O que ele é não é compatível com a vida que ele vive. Isso não é de hoje, é dos tempos bíblicos. Então a gente não está falando de algo temporal, a gente está falando de algo atemporal, que só naquele grande dia o joio e o trigo que crescem juntos serão separados. É forte, hein? Já que você entrou nessa pegada aí, tem uma pergunta forte aqui também. O senhor é pregador, o senhor viaja pregando, né? Não como o senhor. Não, eu sou pastor presidente, tô quietinho agora. Rapaz, tem uma pergunta aqui que você vai saber responder, acho que mais do que eu. Por que tem tanta divisão em nosso meio, pastor? Cara, até hoje eu também me pergunto isso, porque eu fico olhando no meio secular. O cara que fez sucesso lá nos anos 90, que está um pouco esquecido, quem faz sucesso agora faz um feat, grava vídeos com aquele que está esquecido e traz aquele que está esquecido para hoje de novo. Verdade. Mas hoje nós, um mata o outro, um fala mal do outro, um inventa inverdade, a gente estava até falando sobre isso, Verdade. Inverdade da história do outro, para triste, denegrir a história do outro, para acabar. Eu acho que uma das maiores virtudes do invejoso é a competição. Porque o invejoso, ele não compete contigo, ele compete com ele mesmo. Então o senhor está dizendo que todo invejoso ele compete com ele mesmo? Com ele mesmo. O invejoso, ele não compete contigo, ele compete com ele mesmo. Então toda vez que ele compete com ele mesmo, ele te coloca dentro de um vento que nunca foi seu. É porque ele mesmo cria uma competição que nem dentro existe. Dele. Porque essa competição que ele inventa dentro dele, ele acha que você quer pregar melhor, quer cantar melhor, que você só abriu a igreja perto da dele para desafiar ele e levar as ovelhas dele. É a competição que ele cria dentro dele e te envolve num problema que você nunca teve culpa. E quando vê, ele enrola a tua vida
em cima de um cenário sem necessidade. Porque eu vou falar mal de um pregador para fechar uma igreja, se nem eu vou conseguir pregar em todas as igrejas do mundo, irmão? Para que eu vou tentar impedir aquele pastor de pregar na igreja A, se existe A, B, C, D, E, F, G, H? Nem se eu fosse 10 eu conseguiria. Sim. Pregar, o Marco Feliciano disse que nem se ele quisesse ele conseguiria pregar em todas as igrejas do mundo. Então, uma das maiores virtudes, se eu posso dizer assim, do invejoso é a competição que ele cria dentro dele. Quando ele te inveja, ele não te inveja porque tu é melhor. É porque dentro dele ele já se colocou como superior, como inferior a você. Sim. Ele se deterioriza e tenta deteriorizar os outros para humilhar o que você Então você está dizendo que todo invejoso, na verdade, ele quer ser você. é. Eita. Isso aí quem disse foi o senhor. Mas é realidade, pastor. É a realidade. É realidade. É a realidade. A gente só tenta matar aquilo que está causando alguma dor pra gente. Jesus disse, árvore que não der fruto, que não é cortado. pedrejada, é cortado e não dá fruto, irmão. É verdade. Se tá atacando pedra é porque tá dando fruto. Tá dando fruto, tá crescendo. E o próprio Jesus disse, né, que reino dividido Não subsiste. não cresce, não avança. É soldado ferindo seus próprios soldados. Isso é triste. Isso é triste. Você já viu algum fuxico falando sobre macumba? Não, Você já viu algum fuxico falando sobre uma outra religião? não. Você já viu fuxico gospel? Se tem fuxico gospel, degrinando a imagem de um pregador, de um cantor, quem assiste? São os ímpios? São os próprios gospel, né? São os nossos próprios soldados ferindo nossos próprios soldados. Você já percebeu que as pessoas hoje Nós estão somos pregando? o exército que mais mata os seus feridos. Você tá louco. Nós não cuidamos, nós matamos. E depois que morre, tadinho. Isso que o senhor tá falando é muito forte. Então o senhor tá dizendo que a pessoa tá ferida. Em vez de tratar a ferida, a pessoa mata. Mata através isso? da ferida. Que isso? Isso é muito forte, pastor. Eu tenho uma mensagem, a gente acha que já deu tempo? Né? Sim. Então, pra gente encerrar, eu vou dizer algo aqui. Eu tava... uma mensagem minha que Deus me deu de Êxodo, acerca do capítulo 1. E surgiu-se um novo rei no Egito que não conhecia José. Um doutor, historiador John Bright, na história de Israel, ele diz que esse novo rei, que não conhece a José, é conhecido como Sete I, filho de Ramsés I. Mas por que ele diz que não conhece a José? É porque o Egito ele tem uma cultura. Todos que se destacam na grandeza do Egito têm que ser eternizados nas pirâmides, nos panteões, Sim. que é a contabilidade dos deuses, a história, etc e tal, do Egito. E esse Sete I, ele não gostava do povo hebreu. Eles eram muito poderosos. Tanto que a Bíblia diz que na casa de Jacó entrou 70. Nesses 400 anos, o comentarista Wisby diz que se tornou 600 mil de 20 anos para cima, com mulheres e crianças 2 milhões. Muita gente. Olhava para o palácio, tinha hebreus. Olhava para as empresas, tinha hebreus. Para lavouras, tinha hebreus. Nos comércios, tinha egípcios trabalhando para hebreus. Funcionário de hebreus. Ele disse, pô, esse povo domina a gente. Como é que diz que não conhece José? Como é que diz que não conhece, irmão? Aonde como, né? passa e olha, tem a cara de José. Como é que vai falar que não conhece? Por que ele diz que não conhece? Porque pela história, se ele confessar que conhece, ele tem que eternizar o nome de quem ele odeia. Então é melhor fingir que não conhece do que dar ibope para quem está crescendo. Então ele diz, vamos usar de cautela para com os hebreus, porque eles são mais poderosos do que nós. Mas ele não diz que não conhece, porque manda usar com cautela porque é mais poderoso. Porque ele diz que não conhece em público. Mas com os amigos particular, cuidado com eles, que eles são mais fortes. Mas por que não fala que é mais forte em público? Meu Deus. Sabe por que eles não falam do teu talento em público? Vou te explicar. Na tua frente, diz que tu prega muito. Na tua frente, diz que pregador igual a você não tem. Mas quando tu posta um vídeo, não comenta, Não curte? não curte, não compartilha. Aí tu diz, fulano diz que é meu amigo, que eu prego muito,
que eu canto muito, que Deus é na minha vida, mas por que quando eu boto um vídeo ele não comenta e não compartilha? Todos que curtem seu vídeo, a maioria deles não sabe quem você é. Nem me conhece. Nunca te viu. Então por que quem diz que é meu amigo não curte? É porque se eles curtirem, comentarem, eles vão se contradizer com tudo aquilo que eles falam de você nas suas costas. Então quer dizer que na tua frente fala uma coisa, só que por Nas trás costas fala fala outra. E se eles comentarem, as pessoas que ouvirem eles falar mal Vai ver o de você, comentário. vai ver o comentário e vai ver que nunca foi você o falso, nunca foi você o mentiroso, nunca foi você o traidor, sempre foi ele que na tua frente te elogia e nas costas fala mal. Meu É por Deus. isso que Faraó diz, vamos ter cuidado com eles. Como assim? Porque a gente já falou para todo mundo que não conhece. E como é que a gente agora vai dizer que eles é poderoso? Não tem como. Então eles falam que não conhece para todo mundo, mas no particular, se ele pegar naquele microfone, Deus vai usar ele. Deus vai usar ele. Se ela cantar aquele hino, Deus vai salvar muita gente. Então é melhor fingir que não conhece para você não pisar na porta da honra. Eita. E sabe que você vive disso, né? É isso Sabe aí. que é complicado, pastor. Chegando ao final de mais um podcast, recomeçar, tá louco. Ele chegou no final sem terminar. Tá louco. Terminou não? Então finaliza, pastor. Não, vai, mano. Tem mais não, uma, tem- É que ele tava falando e do nada. Ele chegamos mais um final do nada. Então tá muito forte, pastor. Tá, hoje foi diferente. Hoje foi diferente. O que eu falei pra eles, o que eu falei pra ele, eu falo pra você que tá me ouvindo e pra todo mundo aqui, eu falo, eu não gosto muito de podcast, não aceito esses convites. Tanto que eu acho que eu só fui em um podcast fora daqui. Mas tem muito tempo, tem anos. Eu só vim nos podcasts daqui, que foi o Firecast e agora o podcast ia começar. Foi duas vezes meu lá. amigo. É, Eu amigo. tenho que vir. Se eu não vir, eu vou ficar chateado. Foi 2 vezes lá e 2 vezes aqui. Eu não gosto de atender podcast, né? Porém, aqui é um diferencial. Aqui o lugar, a qualidade, o clima, as perguntas. Tu vê que aqui tudo são confrontos bíblicos, não atacando ninguém. Não, jamais. Aqui é E eu quero glorificar Deus pela sua vida, pelo podcast Recomeçar e por toda essa equipe. Estúdio 905. 905. Venha fazer seu podcast, venha ver o seu horário, venha negociar preço, que posso falar? O que você paga no podcast, o resultado, irmão, não vai ser... O valor não é nada comparado ao que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus abençoe. Pastor, eu quero fazer a última pergunta pra gente encerrar. Eu sabia que eu não tinha acabado, eu falei? É a última. E a gente finaliza. Essa geração é a geração do arrebatamento? Rapaz, como eu vou saber disso? Ele me botou no estreito. O senhor acha que é a geração do arrebatamento? Por que me colocou no estreito com essa pergunta? Porque o que a gente vive hoje não é nem uma vírgula do que a igreja primitiva viveu. Sim. Lá eles tinham Nero, o grande psicopata, o lunático. Nero mandava perseguir os cristãos e prender e jogar no Coliseu. Sim. No Coliseu, bestas feras, leões, ursos, comiam, dilaceravam as carnes dos cristãos. Eles pegavam os líderes, mandavam apagar toda a lamparina, e John Fox diz que eles pegavam uma espécie de pinche, jogavam no corpo dos cristãos e incinerava. Crucificava de cabeça para baixo, em forma de X, apedrejava, arrancava a pele, e eles morriam até o final. Só Domiciano, só Nero matou mais de 1.200.000 cristãos. O cerco de Tito no ano 70, que Cristo falou, quem está no telhado não desça, no campo não volte, isso aconteceu no ano 70. Depois de Cristo, Tito cercou Jerusalém, cortou os abastecimentos de água, fechou os aquedutos e começou a matar o povo de fome ao ponto das mães comerem as próprias crianças, Forte. comerem sola de sapato, comer couro, comer animais. E eles se mutilavam. Morreu mais de 1 milhão de cristãos. Nos 300 anos de perseguição de igreja, já foi mais de 10 milhões de cristãos. E hoje,
a gente não toma tiro por ser crente, Sim. não é esfaqueado por ser crente, e parece que a iniquidade está mais forte do que a perseguição. Sim. Então, naquela época que foi dolorosa, Paulo quem disse, e acontecerá que o mesmo Senhor que vocês viram subir descerá com voz de alarido do arcanjo trombeta de Deus, e nós, os vivos, seremos arrebatados. Ele se inclui, nós. Porque a perseguição era tão grande que ele morreu, que muita gente morreu, que ele falou, não é possível, Jesus vai voltar. O povo está sendo tudo dilacerado. E Cristo não voltou. Passou mais de 2000 anos e Cristo não voltou. Agora, eu acredito que a vinda do Senhor está próxima, mas possa ser que não seja para mim. Na nossa geração. Não vou nem dizer na nossa geração, porque a nossa geração vai dos seus filhos até a morte deles, mas entre o nascimento deles e a morte, Jesus pode nos levar. Sim. Ele pode não voltar no coletivo, mas pode voltar para nós. Sim, no individual, né? No individual. O aumento da iniquidade também é um sinal, né? Tá esfriando muito, porque hoje em dia tem Jesus na Sapucaí, vestido de homossexual, diabo alfinetando Jesus. Ou seja, a iniquidade está muito grande. As pessoas não têm mais medo. Antigamente, se um jovem fornicasse, ele mesmo confessava, se autodisciplinava. Hoje fornicam, pregam, adulteram, prostituem, não tá, cantam, pregam, comercializam. Então, possa ser que volte, sim, mas eu fico com aquela base. Depois que o evangelho do reino chegar a todos os povos, línguas e criaturas, então virá o fim. Existe muita tribo indígena ainda que não conhece Jesus. Muito lugar, né? Existem muitas aldeias maias que não conhecem Jesus. Existem muitos lugares ainda que o evangelho não pode chegar, que quem chega com o evangelho morre, mas o evangelho não chega em todas. Porque se quem matou aquele cristão lá na Etiópia, quem matou, conhecesse a Jesus, não matava. Ou seja, depois que o evangelho do reino chegar a todo mundo, então virá o fim. Então, possa ser que sim, e eu quero que seja. Quem aqui quer se imaginar dentro de um caixão enterrado? Ninguém. John Wesley não quis, mas morreu. John Fox não quis, mas morreu. E outros morreram. Porém, a gente crê que pode ser hoje. Mas se não for, pelo menos na minha hora, ele vai vir me buscar. Eu acho que o meu maior sonho hoje não é ter carro, não é ter casa, não é ter dinheiro, não é ter fama. O meu maior sonho hoje é entrar nas mansões celestiais. Ter o teu nome escrito no livro da vida, né? Entrar nas mansões celestiais e olhar e dizer, eu consegui. Eu consegui. Pequei, errei, falhei, traí, fiz tudo que não prestava. E quando eu falo de traição, porque os maldosos pensam logo, né? Na carne física, né? Mas eu traio um amigo quando eu sou falso. Sim. Entendeu? Eu traio o meu pastor quando eu falo dele. Sim. Então hoje as pessoas generalizam o pecado, o contato físico. Sim. Mas existe tanta coisa pior. Forte. O caráter. Esse termo fir, que é caráter, é muito mais gracioso do que o pecado da carne, né? Forte. Então, eu posso só Pode? fazer anunciar o meu curso aqui, posso? Deixa. Pegar esse espaçozinho, só pra gente finalizar. Irmãos, eu até quero botar aqui, pra vocês aqui, eu tenho uma imersão, vou aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Um minutinho, só pra abrir esse cartaz aqui, pra gente, que eu quero mostrar ali, depois eu vou fazer um corte legal. Imersão 2 pontos. Agora estamos na 8.0. Que isso, mano. Meus amigos, Pai do Senhor, então, Pastor José Antônio está anunciando uma novidade, porque por onde nós passamos, por esse Brasil, as pessoas procuram e falam, pastor, como eu faço para estudar com o senhor? Para quem não sabe, Pastor José Antônio é bacharel em teologia, pós-graduado em História de Israel, cultura judaica,
nós damos um curso, que é a Imersão 7.0 ao vivo. Hebraico bíblico, exegese, hermenêutica, cultura judaica, gemátria, que além da alfabetização é significado das letras, valores numéricos, e dentro de todas essas matérias fazemos uma isagogue bíblica, que é o interesse de todos os pregadores do Brasil. O que é isagogue? A arte de introduzir, digitalizar a letra e fazer ela se tornar em figuras para que todos entendam. Está aqui, Imersão 8.0. E como é a Imersão 8.0? No bacharel em teologia e na história de Israel, que é bacharel e pós-graduação, eu gastei mais de 50 mil entre cursos e livros, tá? Mas eu estou digitalizando tudo isso numa promoção para você. Sabe quanto? Você vai estudar comigo dentro da plataforma, mais de 17 aulas, cada uma aula tem entre 1h20 a 2 horas de aula, por R$ 59,99. Você vai levar um curso vitalício por R$ 59,99, tá? É só clicar no link aqui, fazer a sua compra, que eu tenho certeza que R$ 59,99 vai mudar a tua história. Você vai se alfabetizar em hebraico, aprender história de Israel, cultura judaica, exegese, hermenêutica, com o pastor José Antônio. Vem para a imersão, Deus abençoe. Se despede aí do pessoal também, meu amigo. É uma honra estar com vocês. Obrigado. Podcast Recomeçar. Meu amigo, eu sei que tem uma fila de galera querendo vir aqui, mas por mim eu estaria com o senhor sempre aí. O senhor é uma bênção, o senhor é meu amigo. E obrigado por sempre acreditar em mim, desde quando ninguém me conhecia. O senhor sempre acreditou no ministério. Já pagou um DVD pra mim. Ele acreditando, muita gente falava que eu não ia dar em nada, ele contratou a mídia, e ó que eu tô falando de tempo, hein, de época de DVD. Contratou mídia, pagou tudinho pra eu pregar no evento da igreja dele, gravar pra eu ter meu DVD pra ganhar meu dinheirinho, que minha vida era muito difícil. Então, estar aqui é um privilégio. Muito obrigado, tá? Um dia Deus nos recompensa. Sim. Eu acho que a sua amizade é um presente. E dentro dessa carreira aí que a gente tem pela frente da amizade, Deus vai nos recompensar muito, tanto eu, o senhor, quanto o senhor a mim. Tamo junto, obrigado. Estúdio 905. 905. Não perca, gente, vem cá. Deus abençoe, obrigado. Tamo junto. Tamo junto, gente. Recomeçar. Recomeçar. Pegou certinho aqui. Foi? Foi.